Cara, o do Meu Milhão já formou quase 100 mil pessoas. Sim. Por que os 100 mil não estão milionários? A gente tem muita gente que tá milionária, a gente tem muito depoimento. Cara, as estatísticas são incríveis. Isso a gente tá de acordo. É um termo muito bom, né? Agora, por que as pessoas, elas não todas enriquecem? Né? E na minha concepção é o seguinte, nem todos são preparados emocionalmente para lidar com isso. A gente vem aqui, ensina a pessoa a montar um portfólio. Do nosso jeito, a gente geralmente orienta a pessoa a montar arca, né? Sim. Aí a pessoa conta um pouquinho de ação, um pouquinho de real estate, um pouquinho de caixa, um pouco de ativos internacionais, a gente explica a lógica do rebalanceamento. Aí, de repente, ela passa por uma crise. A bolsa cai 20 pontos. A bolsa cai 20 pontos. Cai 20%. Aí a carteira dele foi muito bem, caiu muito menos do que isso. Só que a pessoa que começa ansiosa, ela começa a olhar para aquilo e começa a ficar ansiosa. Começa a falar, ai meu Deus, eu não quero mais ver esse negócio. Ela aprendeu que passam ciclos, mas ela não aguenta passar por essa dor momentânea. E ela pega e começa a acompanhar cada vez menos. Chega uma hora que ela se distancia e fala assim, ai cara, acho que esse negócio não é para mim. E tira tudo. Isso, é por isso que eu digo que, cara, precisamos adicionar uma camada de controle emocional e psicológico. E aí a gente começa a entrar um pouco na gestão de emoção. Por isso que a gente trouxe o assunto dopamina. Não é que dividendo é o negócio. Entendi. É que a gente precisa gerar dopamina. E aí quando eu olho para alguém que quer ser um investidor por toda a vida, a gente precisa gerar algum tipo de estímulo para que essa pessoa se instigue a manter um bom comportamento no tempo. E aí o que eu descobri que gera esses pequenos estímulos são os dividendos. Não é assim como o Leandro. Eu também não acho que dividendo, tecnicamente falando, é a coisa que mais vai te enriquecer. Pelo contrário, você vai tirar do preço da ação e muitas vezes é melhor que a empresa reinvista nela mesma. O ROI vai ser maior. Só que no final das contas, o dividendo tem um efeito psicológico. Toda vez que ele cai na conta, é um estímulo para você e te incentiva a continuar, ativa coisa no seu cérebro. Se pega aquele livro O Poder do Hábito, ele fala que você não consegue acabar com o hábito. Ele coloca que o hábito ele tem 3 fases, né? É uma deixa, por exemplo, receber o pagamento mensal, uma rotina, aí você vai andar no shopping para consumir alguma coisa, e a recompensa, que é se sentir bem com aquilo, né? Os hormônios da felicidade lá entram no seu cérebro porque você foi e gastou. Então ele fala que a deixa você não consegue eliminar, mas você consegue mexer nessa rotina a ponto de ativar a mesma recompensa, você se sentir feliz no final. Então no livro ele dá o exemplo de uma pessoa que fuma e substitui aquilo por exercício, por academia, por exemplo. E aí ele até mostra como a mudança de alguns hábitos muda a vida toda. Ele chama aquilo de hábitos angulares, né? Porque o cara começa a... Então, porque ele se exercita, ele come melhor. Porque ele se exercita e come melhor, ele emagrece. Aí ele fica com uma autoestima mais elevada. E ele se veste melhor por conta disso, porque ele tá se sentindo mais bonito. Aí na empresa o pessoal olha pra ele de outra forma, ele é promovido. E eu acho que investir é isso também. Então dá pra você mexer nessa parte da rotina. Se você recebe, gasta tudo e se sente feliz, agora você pode receber. Continua gastando, mas uma parte da rotina investe no começo do mês e se sente feliz. Ao ver aquele patrimônio crescendo, mas pra isso o mercado tem que colaborar, nem sempre ele colabora. Ou ao ver aquilo começando a gerar um fluxo de caixa pra você. Como é o caso do dividendo, que é a defesa do Thiago, dessa tese que ele falou, olha, o dividendo é interessante por isso. Mas eu não acho que é só por isso que o dividendo é interessante, porque até citando o exemplo do Mark Zuckerberg, será que ele teria enfiado bilhões de dólares no metaverso se ele tivesse menos dinheiro em caixa? Porque o Peter Lynch fala isso, ele fala que a empresa que tem muito dinheiro tem uma tendência muito grande a desperdiçar esse dinheiro. Sim. Então, hoje eu penso, é bom distribuir alguma coisa, porque se você tem uma escassez, entre aspas, de caixa, sempre há escassez, né? Porque não tem dinheiro infinito. Mas se você tem menos recursos, você escolhe priorizar aquilo que é mais interessante para a empresa e não tentar abraçar o mundo com aquilo. Como o Zuckerberg tinha muito caixa, ele foi nessa aventura. Acho que se tivesse menos caixa, talvez não tivesse sido. E teria sido melhor pro Facebook nesse episódio específico. Não dá pra generalizar que vai ser sempre assim. E eu acho que, no final das contas, o hábito de você investir, o comportamento de você se manter investidor e um mínimo conhecimento técnico vão te fazer se diferenciar. Então, acho que qual que é o primeiro grande objetivo aqui? É você criar o hábito. Né? E como que você vai criar um hábito? Repetição. Você vai fazendo isso o tempo todo, até a hora que você começa a se programar a fazer isso aqui dentro, não aqui fora. No investidor, imagina que você tem um gatilho. Qual que é o gatilho? O gatilho tem que ser o salário. Por isso que as pessoas não podem deixar para investir o que sobe depois de gastar. Elas têm que deixar para gastar o que sobe depois de investir, para que você se pague primeiro e pague o você do futuro, para lá na frente você agradecer o seu do passado. O Perini que sempre falou isso. Então, primeira coisa, entrou o salário, se paga. Cara, virou gatilho. Daqui a pouco, você recebe o salário, se paga. Recebe o salário, se paga. Vai formando um hábito. Qual que é a rotina? É você entrar lá no seu home broker, você entrar na corretora, você entrar no banco e investir. Fazer a aplicação.
não é? Só que o que tá faltando aqui? Recompensa. A recompensa. Só que aí se você investe numa ação que não paga dividendos, por exemplo, qual que é a recompensa? Aí fica mais difícil, porque aí você precisa começar a ter que racionalizar muito essa emoção, né? Ou tentar trazer uma emoção, às vezes, em algo que não parece tão positivo no momento, não é? E racionalmente faz sentido muitas vezes, só que a gente quer dar sentido para algo que a nossa emoção não consegue compreender. Por isso que a recompensa é o dividendo. Então, quando você investe no fundo imobiliário, uma ação que paga dividendo, cara, pinga na sua conta uma notificaçãozinha. Acontece? Dopamina. É muito legal. Dopamina. Então, cara, o negócio é você criar um hábito onde você tem um gatilho, que é o salário entrando, a rotina, que é você investindo, e a recompensa é a notificação de dividendo entrando toda hora. E aí você, aos poucos, vai criando esse hábito, cria esse efeito bola de neve, e você vai ter mais estímulos emocionais para você continuar investidor para toda a vida. E você vai ganhar daquela pessoa inteligente que não tem disciplina. Olha só, o que eu disse? Eu disse assim, nenhum curso Tá desmentindo. presta. E, cara, não é porque os cursos não funcionam. É que nem todas as pessoas estão preparadas para fazer esse formato de curso. Então pensa assim, ó, um personal, ele vem aqui, pega você pela mão, e aí você não se transforma. Por que não? Porque você vai vagabundear, às vezes você não tem o perfil, você vai desistir. O culpa não é do personal, o cara tá fazendo certo, o treinamento tá certo, tá tudo certo. O Perini basicamente diz o seguinte, cara, muitas vezes o comportamento ele é mais decisivo do que o conhecimento técnico para o investidor. Então, é comum você ver alguém que não sabe nada, mas deixou de investir para sempre, chega lá no final e descobre que tem muita grana. E pessoas são metidas inteligentes, querem fazer um monte de coisa e fazem besteira, né? Então, o Perini contou o caso do Ronald Reed. Esse cara, ele é um cara que ele foi faxineiro, mecânico, foi zelador. Aí o cara morreu lá com 95 anos, descobriram que o cara tinha 8 milhões de dólares. O cara que foi zelador, ele trabalhou em coisas onde o salário médio é muito baixo, muito abaixo da média. Sim. E o cara tem um dinheiro que a maioria não tem, né? E ele não era um cara então que sabia fazer dinheiro. Ele é um cara que sabia gerenciar dinheiro, no máximo, e tinha um bom comportamento. Aí você tem um outro cara chamado Jesse Livermore. O Jesse Livermore, ele tem uma história fantástica. Com 14 anos de idade, o cara saiu de casa. Com 5 dólares. Esse cara virou um trader. O cara era muito bom, muito inteligente. Esse cara, com 30 anos de idade, ele tinha quase 3 milhões de dólares, que a valor de hoje deve trazer algo próximo de 30 milhões de dólares. Aí veio a crise de 29. Aí em 28 ele apostou contra a crise de 29, ou seja, apostou ao contrário. Ele transformou esse dinheiro em mais de 100 milhões de dólares. Ele virou um dos homens mais ricos da época. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Ele ganhou dinheiro, perdeu. Ganhou dinheiro, perdeu. 4 vezes na história ele ficou multimilionário e perdeu. Aí no final da vida, o que aconteceu? O cara tava sem dinheiro nenhum, ficou em depressão e se matou. O cara que sabia fazer dinheiro, sabia investir, mas no final das contas, cara, não teve o comportamento para poder gerenciar isso. Então o bom comportamento, cara, eu acho que é o que geralmente falta para os investidores, seja aqueles com muito conhecimento ou com pouco conhecimento. Então você vê um monte de gente que às vezes não fala bonito, mas tá lá todo mês investindo. E aí quando eu olho para alguém que quer ser um investidor por toda a vida, a gente precisa gerar algum tipo de estímulo para que essa pessoa se instigue a manter um bom comportamento no tempo. O hábito de você investir, o comportamento de você se manter investidor e um mínimo conhecimento técnico vão te fazer se diferenciar.